O torcedor tricolor já começa o dia com uma dose generosa de informação quente vinda dos bastidores do Bahia. E olha, não é pouca coisa, não. A gente tem movimentação no mercado da bola, bastidores animados, desfalques do adversário e uma análise que escancara o momento do esquadrão dentro e fora das quatro linhas. Então segura aí que tem muita coisa para a gente destrinchar, porque o clima no Fazendão tá fervendo, e é do jeito que o torcedor gosta. Vamos direto ao ponto, porque a notícia que está começando a circular envolve uma negociação real, concreta, daquelas que já tem número na mesa. O zagueiro Vitor Hugo, que vem sendo peça importante dentro do elenco, está com o futuro em pauta. O Atlético Mineiro já iniciou conversas formais com o Bahia para garantir a permanência do jogador na Cidade do Galo em 2026. O valor envolvido? Cerca de 1 milhão de euros, o que gira em torno de 6,5 milhões de reais. E o Bahia, que não tem interesse em novo empréstimo, abriu sim as portas para uma negociação definitiva. A janela nem abriu oficialmente, mas a engrenagem já começou a girar. É claro que essa possível saída levanta debate. Afinal, é um jogador com experiência, já consolidado, e que custou um investimento considerável ao clube na época da contratação. Mas diante do cenário atual, onde o elenco precisa de ajustes e a diretoria tem um planejamento ousado para a próxima temporada, liberar o atleta pode ser uma jogada estratégica, principalmente se esse valor for bem reaproveitado no mercado. A torcida, claro, vai ter sua opinião. Tem quem ache que o Bahia deveria segurar o zagueiro, tem quem veja como uma oportunidade de renovar e buscar um nome mais jovem ou com mais intensidade. O fato é que a diretoria parece decidida a manter o foco num elenco mais equilibrado, competitivo e com margem de revenda, algo que se tornou prioridade no projeto do Grupo City dentro do clube. E já que a gente tocou no projeto, vamos parar para refletir um pouco sobre o salto que o Bahia deu nesses últimos 2 anos. O torcedor que acompanha de perto sabe, o que vem acontecendo com o clube não é pouca coisa. Em 2023, o Bahia chegou na última rodada do Campeonato Brasileiro lutando para não cair, brigando ponto a ponto para escapar do rebaixamento. Enfrentou o Atlético Mineiro que ainda tinha chance de título, e escapou por muito pouco. De lá para cá, o cenário mudou radicalmente. Um ano depois, o time já está ali entre os primeiros colocados, bateu 49 pontos antes mesmo do fim da temporada e está a poucos pontos de superar a campanha passada, que fechou com 53. Esse avanço tem nome, planejamento e muito investimento. Aquele papo de janela histórica não é exagero. É só olhar os reforços que chegaram: Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Jean Lucas, Luciano Juba, todos nomes que elevaram o patamar técnico da equipe e trouxeram um outro tipo de competitividade. Além disso, o ambiente interno mudou. Hoje se respira futebol profissional no Fazendão. E não é à toa que o clube já anunciou a construção de um novo centro de treinamento, um projeto que promete ser um divisor de águas na história do Bahia. A estrutura que vem por aí é de alto nível, moderna, pensada para formar atletas, atrair talentos e fazer com que o time caminhe com as próprias pernas em alto rendimento. É um passo que confirma: o Bahia não quer só participar, quer competir entre os grandes, de igual para igual. Dentro de campo, o reflexo disso tudo é nítido. O time apresenta uma identidade, uma ideia de jogo mais consolidada, e mesmo com oscilação em algumas rodadas, o que é normal em qualquer equipe, o desempenho geral é positivo. E mais do que isso, o elenco mostra unidade. E basta ver o clima nos bastidores para entender isso. Recentemente, imagens dos bastidores da equipe revelaram um grupo vibrante, com um discurso forte, mentalidade voltada para a vitória e jogadores que se cobram e se incentivam o tempo inteiro. Caio Alexandre e Everton Ribeiro são exemplos disso. Mesmo fora de campo, seguem envolvidos, participativos, próximos dos colegas, mostrando que a liderança vai além dos 90 minutos. Esse espírito coletivo é o que faz a diferença nos momentos decisivos. O elenco pode até ter limitações pontuais, mas compensa na entrega, no foco e na ambição, palavra que, aliás, virou comum no vocabulário do tricolor. E como faz bem ouvir isso? Por muito tempo o Bahia parecia acomodado, aceitando resultados medianos. Hoje não. Hoje se fala em metas altas, se fala em disputar Libertadores, em buscar títulos.
Essa mudança de mentalidade é o que transforma clubes médios em grandes protagonistas do futebol nacional. E é por isso que a gente precisa destacar o reconhecimento que veio da própria imprensa esportiva. Em um programa recente, os comentaristas fizeram questão de ressaltar o salto que o Bahia deu em tão pouco tempo. E não é só em resultados dentro de campo, não. É em organização, estrutura, investimento, ambição e capacidade de transformar teoria em prática. O Bahia hoje disputa uma Série A com mais de 70 jogos no ano. E mesmo assim, segue brigando na parte de cima da tabela, mesmo enfrentando uma sequência pesada de desfalques. No último jogo, não contou com Caio Alexandre, nem com Everton Ribeiro. Em outros momentos, ficou sem Juba. E ainda assim, o time mostrou consistência e manteve um bom nível de competitividade. Claro que nem tudo são flores. Ainda há problemas para resolver. A performance fora de casa, por exemplo, precisa melhorar. O Bahia precisa mostrar que é capaz de competir com a mesma intensidade longe da Fonte Nova. E o próximo compromisso contra o São Paulo é uma ótima oportunidade para provar isso. O tricolor paulista, inclusive, chega para esse duelo com uma lista enorme de desfalques. São até 11 nomes fora da partida, incluindo atletas importantes como Caleri, Rafael Tolói, André Silva, Wellington e outros que seguem em recuperação de lesão. Ou seja, o cenário é favorável para o Bahia tentar buscar 3 pontos importantíssimos como visitante. E por falar em calendário, olha a sequência que vem por aí. O Bahia ainda enfrenta times como Bragantino, Fortaleza, Vasco e Sport dentro de casa, enquanto encara fora de casa adversários como São Paulo, Atlético Mineiro, Internacional, Juventude e Fluminense. Tem confronto direto, tem time brigando para não cair, tem adversário embalado e tem oportunidade para o esquadrão mostrar força. Cada jogo é uma final. E se quiser se firmar ainda mais entre os grandes, o Bahia vai precisar encarar todos os confrontos como decisão. Não dá mais para tropeçar por desatenção. O foco precisa estar ajustado do primeiro ao último minuto. E tudo isso ganha mais peso quando a gente vê o que está por trás das 4 linhas. A diretoria segue se movimentando nos bastidores, e o caso do Vitor Hugo é só mais um capítulo dessa gestão que quer alinhar performance e gestão financeira. O valor pedido pelo Bahia é considerado justo dentro do mercado atual. E convenhamos, se o clube conseguir vender por esse valor e ainda utilizar essa quantia para reforçar o elenco com inteligência, pode ser um excelente negócio. Afinal, o ciclo de um jogador precisa ser bem calculado. Se o clube não vê mais tanto retorno técnico e o mercado oferece uma proposta concreta, segura e dentro do planejamento, é normal que a venda seja a melhor saída. A verdade é que o torcedor do Bahia, pela primeira vez em muito tempo, olha para o futuro com esperança real. Não é só paixão. É confiança baseada em fatos. Em 2 anos, o projeto tirou o time da beira do rebaixamento para colocar ele brigando no pelotão da frente. Com a estrutura moderna chegando, com o elenco competitivo sendo montado, com ambição declarada dentro do vestiário e com uma torcida que empurra o time como poucas no Brasil, o Bahia vive um momento que pode, sim, marcar uma virada definitiva em sua história. Com essa base toda montada, o que o Bahia precisa agora é transformar consistência em resultado. Porque o trabalho vem sendo feito, isso ninguém pode negar. Mas a régua subiu. A cobrança agora é por vitórias mais frequentes fora de casa, por equilíbrio em jogos grandes, por maturidade tática nos momentos em que o time precisa segurar resultado ou buscar a virada. E isso passa diretamente pela capacidade do elenco em entregar um nível competitivo alto mesmo diante de dificuldades, seja com desfalques, seja com sequência pesada de jogos. E falando em desfalques, é inevitável comentar sobre o cenário do São Paulo. O time paulista, adversário direto do Bahia na próxima rodada, enfrenta uma maré pesada de problemas físicos e médicos. São até 11 jogadores fora da partida, muitos deles considerados titulares absolutos ou peças importantes na rotação da equipe. Caleri, por exemplo, está fora com uma lesão no joelho. Rafael Tolói pode até voltar, mas ainda depende da evolução das dores. Além deles, nomes como Luan, André Silva, Oscar, Enzo, Cedric e Wendel também estão fora de combate. Isso deixa o time do Morumbi fragilizado,
e o Bahia tem a obrigação de aproveitar esse contexto. Mas não é só o São Paulo que sofre. O tricolor de aço também vem sendo castigado por ausências. Em jogos recentes, perdeu pilares do meio de campo como Caio Alexandre e Everton Ribeiro, que fazem uma diferença absurda no controle de jogo. E mesmo com esses buracos no time, o Bahia conseguiu manter uma postura digna, se impor em muitos momentos e mostrar que o grupo tem repertório. E é justamente isso que faz a torcida se empolgar, a sensação de que hoje o time não depende apenas de um ou dois jogadores para funcionar. Existe uma ideia coletiva, existe um plano de jogo, e quem entra tenta manter o padrão, mesmo que com dificuldade. Só que não dá para esconder que o time precisa virar a chave quando o assunto é desempenho longe da Fonte Nova. O torcedor já viu o Bahia fazer grandes partidas em casa, empurrado pela energia da arquibancada, mas fora de Salvador, a conversa muda. A postura ainda oscila. Às vezes o time entra desligado, demora a se encontrar em campo, e quando acorda, já está correndo atrás do placar. Em outras ocasiões, até joga bem, mas não consegue sustentar o resultado até o fim. Esses detalhes, no futebol de alto nível, são fatais. E se o Bahia realmente quiser alçar voos maiores, precisa resolver esse ponto urgente. Por que não existe time campeão só com força dentro de casa? Precisa buscar ponto onde for, precisa incomodar adversário grande dentro do seu estádio, precisa ter coragem de se impor fora do conforto da torcida. E o momento é perfeito para essa virada. Porque o calendário está cheio de jogos que, se bem aproveitados, podem colocar o Bahia de vez entre os 4 primeiros do Brasileirão. Bragantino, Fortaleza, Vasco e Sport em casa. São Paulo, Atlético Mineiro, Internacional, Juventude e Fluminense fora. Olha essa sequência. Tem time em queda, tem confronto direto, tem adversário já virtualmente rebaixado. Mas como já ficou claro ao longo da temporada, não existe jogo ganho antes da bola rolar. O Bahia mesmo já sentiu isso na pele. Enfrentou equipes teoricamente mais fracas e sofreu para somar pontos. Por outro lado, foi lá e surpreendeu adversários fortes, mostrando que quando está focado, consegue competir com qualquer um. Por isso, o foco precisa ser total. Cada jogo agora é uma decisão. E mais do que isso, cada ponto pode fazer a diferença entre uma vaga na Libertadores ou um final de campeonato apenas protocolar. O torcedor quer mais. O clube investiu para isso. E a resposta em campo precisa acompanhar esse novo patamar que o Bahia alcançou. Chegou a hora do time mostrar maturidade. De encarar a pressão e responder com futebol. De olhar para esses jogos fora de casa como oportunidades, e não como desafios impossíveis. E é aí que entra também o fator gestão. Porque o que se vê nos bastidores é um clube que começou a se organizar para o futuro. A venda de jogadores, por exemplo, já é pensada estrategicamente. A possível negociação de Vitor Hugo é um reflexo disso. Não se trata apenas de abrir mão de um defensor, mas de transformar esse movimento em algo positivo para o elenco como um todo. Se os 6,5 milhões de reais forem bem aplicados, o Bahia pode trazer um substituto à altura, mais jovem, com mais vigor, ou até mesmo 2 jogadores que reforcem o grupo em setores carentes. A ideia é clara, não se trata de empilhar estrelas, mas de montar um elenco funcional, equilibrado, com opções de qualidade e margem para evolução. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Um verdadeiro furacão está prestes a atingir a Fonte Nova. Nos bastidores do futebol baiano, circulam rumores de que Gabriel Barbosa Almeida, o famoso Gabigol, estaria prestes a se tornar o mais novo reforço do Bahia, com um contrato que se estenderia até 2027. A notícia, ainda não confirmada oficialmente, já causa alvoroço entre torcedores e profissionais do clube. Gabigol, atualmente no Cruzeiro, é conhecido por seu faro de gol e sua habilidade de decidir partidas nos momentos mais críticos. Revelado nas categorias de base do Santos, o atacante estreou como profissional em 2013, aos 16 anos, e rapidamente se destacou como uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Desde então,
colecionou passagens marcantes por clubes nacionais e internacionais, sempre deixando sua marca em cada oportunidade. O que torna possível a chegada de Gabigol ao Bahia ainda mais eletrizante é o contexto da equipe. Nos últimos anos, o time tem buscado se reforçar com peças de impacto para disputar o Campeonato Brasileiro e os torneios regionais. A presença de um atacante com o peso e experiência de Gabigol poderia não apenas elevar o nível técnico da equipe, mas também gerar um efeito imediato na confiança do elenco e na euforia da torcida. Nos bastidores, fontes ligadas ao clube comentam que a negociação não foi simples. Entre agentes, dirigentes e familiares do jogador, os detalhes financeiros e as cláusulas contratuais teriam sido extensamente discutidos. Mesmo assim, a perspectiva de ver Gabigol vestindo o manto tricolor desperta expectativas gigantescas. Imagina-se que ele poderia se tornar o dono do ataque desde o primeiro jogo, trazendo gols decisivos e mídia para o Bahia, elevando a projeção do clube no cenário nacional. Enquanto a diretoria do Bahia mantém silêncio estratégico, a torcida não para de especular. Nas redes sociais, fóruns e grupos de WhatsApp, a notícia circula como um incêndio, memes, vídeos e comentários exaltando a possível contratação já se multiplicam. A cidade de Salvador respira expectativa, como se todos aguardassem o instante em que Gabigol poderia pisar na Fonte Nova pela primeira vez. Se o rumor se concretizar, o Bahia não apenas terá um reforço de peso, mas também marcará um capítulo histórico em sua trajetória. Afinal, ver um dos atacantes mais celebrados do país vestindo a camisa tricolor é o tipo de notícia que transforma a temporada antes mesmo de começar. Até lá, resta aos torcedores imaginar, será que Gabigol vai mesmo chegar para incendiar a Fonte Nova ou tudo não passa de um sonho de bastidores? Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!